Vereador Lúcio Flávio, começo por você lhe agradecendo sua participação aqui conosco. Seja muito bem-vindo mais uma vez aos nossos estúdios. Fique à vontade para suas primeiras palavras diante dessa decisão ontem do STF. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, quero parabenizar o Camilo por aceitar, né? Vez por outra ele não aceitava debater comigo, ele tem aceitado. Quero agradecer ao presidente do PT de Aracaju. Eu quero só registrar, Narciso, para começar a conversa, que um julgamento questionável, ele não faz de ninguém inocente ou corrupto. Não faz de ninguém. É igual uma partida de futebol. Falávamos há pouco, seus ouvintes diziam isso, que uma partida de futebol que não usou o VAR para identificar um gol ilegal, ilegítimo, com um juiz que estava inclinado, talvez, ali ao resultado daquela partida de futebol, a torcida pode até comemorar, pode até fazer festa, firula, mas há um quê de ilegalidade. É mais ou menos como aquele atacante que, quando ele vê que vai fazer um gol com o goleiro machucado, ele tem duas opções: ou fazer o gol mesmo sabendo que é ilegítimo, imoral, ou jogar a bola para escanteio para permitir o atendimento médico. Um dos ministros da Suprema Corte, neste julgamento, talvez o mais experiente, ele deu uma aula, Luiz Fux, deixando claro que o ministro Alexandre de Moraes parece ter mais interesse na condenação do que, olha a frase utilizada pelo ministro diretamente, nominalmente ao colega, do que cumprir a lei. Então, eu acho que essa frase diz muito do que a gente está vivendo. A torcida do Lula, dos odiadores aí do Bolsonaro, pode até estar celebrando, ok? É do jogo. Tem gente fazendo festa por isso. Mas eu creio que lá no fundo, bem lá no fundo, todas essas pessoas sabem que nós temos como um presidente condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva, em todas as instâncias. O Bolsonaro não está sendo condenado por nada disso, não tem dinheiro envolvido, não tem lavagem de dinheiro, não tem corrupção, não tem absolutamente... O Bolsonaro está sendo condenado por um teatro, e todo mundo sabe disso, quando... Aí eu deixo uma frase ipsis literis do presidente que insinuam aí que queria dar um golpe. O presidente disse, abre aspas, presidente da República Bolsonaro, eles irão sentir saudades de mim, e sai do país. Quando uma pessoa diz, eles irão sentir saudade de mim, significa dizer que ela intenta continuar ou que ela está dando a Deus. Então, para mim, é muito claro e flagrante todo o teatro que estamos vivendo hoje. Alexandre de Moraes, eu repito, endosso, subscrevo a fala da senadora Damares Alves. Precisa fazer aí um teste psicológico para avaliar a sanidade mental. Esse rapaz deve estar sofrendo demais por conta dessa sanha persecutória aí em relação ao presidente Bolsonaro. Minha primeira frase é, essa insinuação de golpe é um grande teatro e nós um dia revelaremos tudo isso. Olha, eu preciso compartilhar uma novidade com você. A Unimed Sergipe deu um passo enorme na área de saúde cardíaca e vascular. O Hospital Unimed inaugurou sua hemodinâmica com tecnologia de última geração e uma equipe altamente especializada, formada por médicos intervencionistas nas áreas de cardiologia, neurocirurgia e cirurgia vascular. Parabéns à Unimed Sergipe pelos investimentos que vem fazendo. Os beneficiários agradecem. Camilo, fique à vontade para suas considerações iniciais. Beleza, muito bom dia, Narciso Machado. Em seu nome, eu saúdo toda a nação vascaína aí também durante esse último período. Saudar aqui Antero, todos os que fazem Magna, Santana, todos os que fazem aqui a produção da Fã FM, cumprimentar e dar meu bom dia aqui para o Lúcio Flávio. E quero, assim, em primeiro lugar, agradecer aqui também a audiência de todos os ouvintes. Narciso, sendo bem direto, né, o ponto, eu acho que nós temos pelo menos 3 grandes elementos que são muito importantes de serem colocados nesse momento. O primeiro deles é que há um elemento histórico para o que está acontecendo. Obviamente que nós estamos em uma semana, né? Essa última semana é uma semana que faz parte da história do Brasil. Viver isso é um momento muito importante. Mas por que, Camilo, que isso é importante?
Porque pela primeira vez na história do nosso país, a gente está conseguindo passar limpo e não enterrar embaixo do tapete, não jogar para debaixo do tapete, né, uma investida de um golpe de Estado no nosso país. Eu venho da sociologia, venho das ciências sociais, mas eu agradeço profundamente a meus professores de história. E em nome do meu querido professor Saulo, que me ensinou no Presidente Vargas, do meu querido professor Rafael e Maria Antônia, que me ensinaram no Colégio Dom Luciano, né? Eu venho da escola pública também. Eu acho que é muito importante falar da importância que a história tem nesse período. Você olha na década de 50, 60, na verdade você vê desde... A história do Brasil é repleta de golpes, né? Então você tem ali com Vargas, você tem mais tarde com Juscelino, o que foi anistiado por Juscelino, mais tarde foi o que deu o golpe em João Goulart, que 2 anos antes teria dado o golpe ali em Jânio Quadros, aliás, em Jânio, se não fosse a mobilização que Brizola, com a campanha da legalidade, construiu. Então, você tem um Brasil que nesse último século, foi um país tomado por golpes. E nós temos um passado, né, que, diga-se de passagem, o último golpe que a gente teve durou 20 anos no mínimo, né? Então, um golpe muito sangrento, né, que assassinou, que matou, que perseguiu, que torturou, que deixou muita gente até hoje sem ninguém saber onde é que está. Está aí a Comissão da Verdade como uma prova disso. E mais especificamente nosso filme que foi para o Oscar, Ainda Estou Aqui, que retrate muito a história de Rubens Paiva e daquela família. Mas acho que além dessa abordagem histórica, a gente tem uma questão jurídica colocada. Veja, o julgamento de Bolsonaro e dessa quadrilha, dessa organização criminosa, ele não é um julgamento da política, do campo da política, né? Ele é um julgamento do campo jurídico. Você tem ali uma acusação que foi feita pelo Procurador-Geral da República, você tem uma relatoria, né, que foi conduzida por Alexandre de Moraes, mas você tem uma turma do Supremo Tribunal Federal que se debruça nesse tema e que faz uma semana intensa de julgamentos, né? Julgamentos que cada voto ali, em média, 6, 7 horas. E acho, né? Aí eu tô vendo sua ansiedade aqui e vou rapidamente só fazer esse comentário bem rápido. Mas acho que a questão da saída jurídica, né, que foi construída, Narciso, é porque pela primeira vez na história a gente teve a oportunidade de um superior do Supremo Tribunal Federal passar limpo isso. Ah, Camilo, mas não teve golpe, por isso não configura crime. Mas imagine você que está me ouvindo, se tivesse golpe, provavelmente eu não estaria aqui. Porque se na trama golpista o objetivo era matar um presidente da República, um vice-presidente, um ministro do Supremo Tribunal Federal, imagine o que é que não aconteceria com um Ureia vereador, por exemplo, com um jornalista independente que fala, né, o que pensa. Então, acho que é uma semana muito importante e aproveito esse momento aqui também para dizer que hoje à noite nós vamos fazer festa, porque é preciso muito comemorar. Então, você que está já nos acompanhando, no final eu falo de novo isso, mas você que está nos acompanhando, pode preparar a sua cerveja gelada, seu vinho, né? Porque é motivo de comemorar. Nós estamos passando a limpo a história do Brasil. Aqui nos nossos estúdios, Lúcio Flávio e Camilo, na pauta, o debate sobre a decisão de ontem do STF. Vamos dar uma passada rapidamente em algumas postagens de ontem, dos desdobramentos desta decisão nas redes sociais, dos principais portais de notícias do Brasil ou nas páginas pessoais de algumas figuras públicas. O Metrópolis trouxe um vídeo em que supostamente o presidente dos Estados Unidos comenta sobre a decisão. Bolsonaro was just found guilty by the Supreme Court. You've been very clear that you would apply sanctions. Are you thinking further sanctions to Brazil because of this, Bolsonaro? Well, I watched that trial. I know him pretty well. Foreign leader. I thought he was a good president of Brazil. Trump está dizendo à imprensa que conhece Bolsonaro, ele é um grande homem e que está insatisfeito com a decisão. O Eduardo Bolsonaro disse, segundo a BBC, que Trump não ficará satisfeito. Põe um trecho da fala do Eduardo Bolsonaro.
Eu acho que, muito provavelmente, depois do julgamento de Bolsonaro, a gente vai ter uma resposta firme com ações do governo norte-americano contra essa ditadura que está se instalando no Brasil. Vocês podem ter certeza que o presidente Trump não ficará satisfeito ou conformado em ver um regime no Brasil se consolidando, tal qual ocorreu com a Venezuela. Então, a gente fica muito feliz que ele tenha voltado as suas atenções para o Brasil. Como Alexandre de Moraes já foi sancionado e a própria lei fala que quem presta apoio ao sancionado incorre nas mesmas penas, você tem aí também a possibilidade de acelerar esse processo, e se for interpretado que esses outros juízes, como eu acredito que estão sim prestando apoio a Alexandre de Moraes, eles também estão incorrendo na aplicação da lei Magnitsky. O outro filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, acompanhou o julgamento ao lado do pai e, após o julgamento, o resultado, concedeu uma entrevista coletiva à imprensa. Vamos a um trecho do que disse o Flávio Bolsonaro. Com aquele seu tom raivoso, odioso, como quem diz, está vendo, eu venci, eu vou te condenar, Bolsonaro. Então, essas pessoas que condenaram o presidente Bolsonaro hoje, um julgamento que a população sabe que é muito injusto. E a mensagem que eu quero deixar aqui agora, depois de passar por esses momentos agora com o presidente Bolsonaro, é a mensagem dele a toda a população. Brasileiros e patriotas, nós não vamos desistir do nosso Brasil. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, o lado da defesa da democracia, o lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje, uma união de pessoas covardes que se uniram. Vai, portanto, um trecho da fala do Flávio Bolsonaro. Antes de voltar aqui aos nossos convidados, eu vou a Magna Santana para trazer a participação dela conosco aqui no Jornal da Fã, dentro deste debate. Com mais de 20 anos de experiência no transporte, movimentação e elevação de cargas pesadas, a Apollo Service Muncos e Guindastes conta com a frota de guindastes e caminhões Muncos novos, com diversas capacidades operacionais, prontos para te atender nos mais variados projetos, como remoção de equipamentos na área comercial e industrial, montagem de galpões e suporte direto na construção civil. Peça seu orçamento pelo 3041-5931, 3041-5931, ou pelo Instagram, @Apollo com 2Ls, _Aracaju. Apollo Service Muncos e Guindastes, força precisa para quem precisa de força. 7h48, Magna. 7h48. Obrigada, Narciso. Bom dia aos nossos convidados, vereador Lúcio Flávio, o vereador Camilo, por estarem participando de forma tão democrática desse debate. É isso que a gente defende mesmo, sempre a democracia. Bom, Narciso, eu vou só pedir permissão para, de repente, ter uma segunda participação para questões locais, né? Porque a gente está muito ainda, para não desviar o foco dessa discussão nacional que é histórica no nosso país, e ainda com muitos desdobramentos pela frente. E eu acho que coisas que a gente ainda aqui, né, está muito ainda nas conjecturas, né, de imaginar o que pode acontecer, nós temos nesse sentido. Eu gostaria que vocês pudessem falar, opinar sobre essa questão de que alguns interpretam como uma busca legítima de um apoio externo, já que se esgotaram as forças internas, né, para se contrapor ao Supremo, e aí isso a Lúcio. Então essa busca internacional, ao Camilo também, porque no passado com Lula também se buscou forças externas, mas o que se está agora avaliando é a dose do remédio dessas forças externas. No caso especificamente dos Estados Unidos, a forma como vem com uma sanção jamais vista, num país onde penaliza a todos, porque a consequência, né, na nossa economia, isso é indiscutível e a gente vê isso. E aí, Lúcio, isso não se teme que essa dose do remédio possa ter um efeito contrário, que muito se falou, tiro no pé? Isso não é algo complicado nesse sentido, a ponto de chegar a todo custo? E aí os próximos passos é agora voltar as atenções para o Congresso por conta da anistia e aí tentar uma reversão, se for possível, porque tudo acaba sendo possível, e ainda a promessa do Tarcísio e de outros dizer assim, olha, se eu for eleito, eu assumindo, eu
revogo tudo isso enquanto, não sei se é possível, mas no discurso todo mundo fala o que quer. E aí eu pergunto o legado do Bolsonaro a você, Lúcio, nesse sentido de encontrar essa figura, não se perder tempo, porque 2026 está aí, e quem seria realmente, ou o que vocês apostariam nisso, para tentar, né, manter-se firme no propósito que tem a direita, porque está todo mundo se arvorando aí, querendo tirar, né, uma fatia desse legado, desse sentimento todo que está. Meu questionamento a você, e do outro lado, Camilo, que você pudesse também opinar sobre isso, sobre essa interferência, que alguns chamam de ingerência, na nossa chamada soberania. Muito bem, vou começar pelo Camilo desta vez, porque da outro bloco a gente começou pelo Lúcio. Vamos lá, Camilo, contando seu tempo, viu? Que maravilha, eu fico muito feliz quando eu falo sobre isso, porque esse é um tema muito caro para mim e para a militância do nosso partido. Acho que o debate mais importante, e acho que é o terceiro grande elemento do que eu estava trazendo, um é o histórico, o outro é o jurídico e o outro é a soberania nacional. Acho completamente destemperada a forma como o clã da família Bolsonaro ali jogou, tentando e buscando, né, um apoio internacional e uma espécie de retaliação do governo Trump para a economia nacional, né, caso a anistia, né, a Bolsonaro e a essa quadrilha não ocorresse. Acho completamente destemperada. Acho, inclusive, que se a gente for analisar no mundo inteiro, você observa fragmentos de ações como essas por parte do governo Trump. Você vê uma ação muito parecida com essa na Palestina, você vê ações como essa em várias partes do mundo, mas quando você olha especificamente para o caso do Brasil, né, você observa assim, foi uma jogada que acontece logo depois do Brasil se fortalecer ainda mais no BRICS. Quando é que os Estados Unidos, junto com Israel, faz ataque ao Irã, na hora que o Irã entra no BRICS. Então, é uma reorganização geopolítica que o mundo tem construído. O Brasil, sob a liderança do presidente Lula, numa reorganização por uma aliança do Sul global, vamos dizer assim. E eu acho que tem um resultado prático disso, né? O que se esperou com o tarifaço de Donald Trump era que nossa economia fosse aos frangalhos. E quando a gente observa na prática, né, graças à liderança do presidente Lula e de Geraldo Alckmin, o que você vê, Narciso, é uma coisa que vai no oposto, porque o Brasil tem buscado novos mercados. Então o presidente Lula, ele diz assim, eu não vou ficar aqui conversando com quem não quer conversa, eu vou buscar novos mercados. E assim o presidente Lula foi para o México, foi para a Índia, fortalece sua relação no BRICS. Saldo disso é que nossa balança comercial, ela volta a ter peso. Estava ouvindo, acho que ontem, dados da Ibovespa, a gente cresce também. Então eu acho que o Brasil há muito tempo deixou de ser um quintalzinho dos Estados Unidos, e tem uma frase de Chico Buarque que é célebre, que eu acho que vale muito para esse momento. É um país que não fala grosso para a Bolívia e não fala fino para os Estados Unidos. É um país que tem sua soberania e sua autodeterminação. Isso com relação à soberania nacional, né? Acho que mais grave ainda é o governo Trump querer interferir diretamente no julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? E aí, assim, querendo fazer sanções ao ministro Alexandre de Moraes, a outros ministros, né, no caso do Brasil, do governo federal. Então, eu acho que são coisas assim que é como se quisessem ferir na nossa autonomia de resolver nossa vida. E isso é uma coisa que é inadmissível. Ponto. Com relação ao Congresso Nacional e o que Magna comentou, acho que a gente tem visto, principalmente nas pautas econômicas, que são as que mais interessam para o povo brasileiro, e aí cito duas muito importantes. A primeira, a redução da jornada de trabalho. A escala de trabalho 6x1 é uma coisa que mata o povo. Não deixa o povo nem ter direito de ir na igreja rezar, né? Nem ter o direito de ver sua família. Então a gente precisa avançar em pautas como essa. A gente precisa avançar na isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que é a agenda econômica principal do presidente Lula. Agora, obviamente que para fazer isso, você tem que taxar quem é muito rico, né? E isso o povo brasileiro entendeu. Agora, como é que você consegue avançar nisso se até naquela história do IOF o governo do presidente Lula perdeu? Por quê? Aí é onde entra a história. O
Congresso Nacional ele tem que ser modificado, porque hoje ele lida como inimigo do povo brasileiro, né? Então, eu acho que essa daí é a grande missão do presidente Lula nesse próximo período. E para não dizer que eu não falei das flores, Magna também estava comentando sobre o futuro da direita, eu também vou me sentir no direito de comentar rapidamente sobre isso. Aí, enquanto um cientista político, eu acho que o caminho da extrema-direita no Brasil é terminar nos seus 12, 15% das intenções de voto, né? Vai continuar tendo um fragmento do eleitorado que pensa igual, mas ela deixa de ter a densidade eleitoral para atrair a centro-direita para o seu jogo. Naturalmente, acho que outros sujeitos e outros atores vão começar a chegar. É por isso, Narciso, e aí eu vou fazer um link com a entrevista que eu dei há um ano atrás para tu. Já finalizando, vereador. Lembra quando eu disse que Bolsonaro é irrelevante? É exatamente por isso. Ele é irrelevante porque ele passa a ser. Ele é inelegível, ele agora é condenado, acaba essa sanha golpista e naturalmente essa extrema-direita ela vai deixar de ter força eleitoral também nas urnas, eu não tenho dúvida disso. Com mais de 40 anos de experiência, a ECA Construtora, fundada em Sergipe, é referência em obras de infraestrutura e construção pesada em todo o Brasil. Sua atuação é marcada pela competência e qualidade e segurança, entregando projetos que contribuem diretamente para o desenvolvimento do país. A Força Sergipana da ECA impulsiona grandes resultados e transforma desafios em conquistas reais. Para saber mais, acesse agora o Instagram, @ECA Construtora ou o site eca.com.br. Quer mudar de vida com uma nova profissão? O curso de formação em reciclagem de vigilante da Advanced, o centro de formação do Grupo NC, prepara você com excelência para o mercado de segurança. Vagas abertas para quem busca oportunidade, estabilidade e respeito. Chame agora no zap 996720499. 996720499. Grupo NC, proteção para tudo o que você precisa. Lúcio, 5 minutos garantidos. Fique à vontade. Eu agradeço. Bom, para responder, primeiro, Magna, obrigado pela participação. A esquerda ela tem uma narrativa de trazer para a opinião pública informações distorcidas. Assim tem sido com a escala 6x1. Veja, o Camilo acabou de citar uma frase, não, como o Congresso não aprovou aquilo que a gente queria, nós precisamos mudar o Congresso. É exatamente a forma da esquerda atuar. Aqueles que divergem, que pensam diferente, que são um obstáculo para os seus planos, dá um tiro no pescoço, como Charlie Kirk, dá uma facada no Bolsonaro, ou dá um tiro na cabeça do Trump, como tentaram, e isso vazou na orelha. Não é assim que a direita opera. Veja, essa narrativa sobre soberania vindo de um grupo que sequer usa a bandeira do Brasil, usam bandeiras vermelhas, cores vermelhas nas suas manifestações, bandeiras do MST, um movimento que de patriotismo não tem absolutamente nada, vem falar de soberania e mentindo para o povo, porque o Donald Trump, ele não fez nenhuma medida que invadisse o território nacional. As medidas tomadas pelo presidente Donald Trump, e a esquerda engana o povo brasileiro, que não procura se aprofundar, o que a esquerda chama de tarifaço. O país Estados Unidos, ele se relaciona com quem lhe tem apreço. O irresponsável do presidente Lula tem dado declarações trágicas que fragilizam as nossas relações internacionais. E não é só com os Estados Unidos, não. É com Israel, com quem quer que seja. Repito, um presidente que diz que resolve guerra em mesa de bar. Tarifaço, o que é? Engana-se quem está dizendo que o presidente Trump está aumentando o preço no Brasil. Não! Tarifaço é o seguinte, o presidente Lula não quer conversar, odeia os Estados Unidos, odeia o Donald Trump, odeia a nossa política, então beleza, para entrar aqui vai ter que pagar mais caro. É o público norte-americano que decide quanto quer pagar e o que quer comprar. Então, acaba com essa mentira, dizendo que o Trump está invadindo a soberania nacional. É mentira da esquerda, que ressoa, fica falando como um mantra. O que é a Magnitsky? É uma chancela, um carimbo de persona non grata para os Estados Unidos. E quais são os efeitos da Magnitsky? Todas as operações ligadas a empresas, mecanismos, sistemas norte-americanos, essas pessoas ficam privadas disso. Quem é sancionado? Ditadores, tiranos, crime organizado, extremistas, assim como os Estados Unidos vê o Alexandre de Moraes. Então é mentira de uma esquerda que está aí fazendo de uma política pública torcida de futebol, porque assim
que a esquerda vê. Fla-Flu, vai fazer festa, vamos fazer trio elétrico, como o Camilo falou, vamos tomar cerveja que Bolsonaro foi preso. É dessa forma que eles enxergam política pública. Não observam a instabilidade que existe hoje no nosso país. Ah, vamos fazer disso uma firula, vamos fazer disso um meme, vamos fazer disso uma lacração de rede social. Tem que tomar vergonha essas pessoas para virem para a opinião pública falar dessa maneira jocosa, irônica, algo tão sério. A gente está falando da estabilidade do país, a gente está falando de um povo brasileiro, de uma economia que está travada, de um rombo histórico como nunca aconteceu nas contas públicas, vindo de um presidente que já se anunciava a tragédia que ia ser. Então nós precisamos ter serenidade, responsabilidade quando a gente vem para o órgão de imprensa falar sobre esse tema. Quem foi condenado por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva, com dinheiro devolvido, delação premiada, e que só saiu da cadeia para se tornar presidente porque foi entendido que aquele julgamento tinha erro. Olha só, e qual foi o alerta do Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal? Este julgamento do Bolsonaro tem erro. Ou era para ele ser julgado no plenário, ou era para ele ter o mesmo direito do Lula, que foi julgado aonde? Desde a primeira instância. E quem neste país não sabia que o voto do ministro Flávio Dino, que o voto do Zanin, que o voto do Alexandre Moraes estavam contaminados? Quem tinha dúvida qual seria o voto do Dino? Qual era a dúvida de qual seria o voto do Alexandre Moraes? É óbvio que essas pessoas deveriam se considerar impedidas. Isso não é um julgamento. Isso é uma firula, é um teatro. O Bolsonaro já entrou nesse julgamento condenado. Todo mundo já sabia. Dos 5 juízes que compunham ali aquela turma, 3 a gente já sabia porque já tinham feito declarações públicas fora dos autos, o que é terrivelmente inaceitável. O ministro dá entrevista sobre qual o seu posicionamento político, o ministro ir no Congresso. Quando um ministro se levanta para dizer, nós derrotamos o bolsonarismo, isto quer dizer o quê? Então, aos que nos ouvem, e não me importa se vai botar 200 ouvintes aqui falando contra o Bolsonaro, eu não estou nem aí, porque essas pessoas mal sabem no que o Bolsonaro foi condenado. Essas pessoas que estão alegres aí, estão relacionando a Covid, pergunta para ela qual foi o crime do Bolsonaro, qual foi o crime tipificado que o Bolsonaro cometeu. Mas estão tratando esse assunto como uma torcida organizada. E olha, eu quero só encerrar, Narciso, dizendo que injustiça não é bom nem para o inimigo, nem para o amigo. Porque um dia a roda gigante gira, o mundo dá voltas, e isso pode bater na nossa porta. Hoje é porque tem um presidente chamado Lula, que é do PT, e um Supremo Tribunal que parece aí um puxadinho, parece aí um ministério do governo do presidente Lula. Amanhã pode ser diferente. Então, eu registro aqui. Respeito a sua opinião de falar aqui, mas o seu editorial eu sou contra. Eu acho que a democracia deve ser dessa forma. Que hoje, fazendo um programa especial, debatendo este momento histórico no Brasil, em que um ex-presidente da República condenado pelo STF por crimes contra a democracia. Estamos aqui com o vereador Lúcio Flávio e com o vereador Camilo, um do PT, um do PL, cada um livremente dando a sua opinião e, claro, contando com a participação do povo aqui interagindo conosco. Deixa eu começar interagindo com quem está comentando no chat para uma atualização. No chat, nós estamos com uma enquete aberta. Você concorda com a condenação de Bolsonaro e dos 7 aliados? 76% está dizendo que sim, concorda com a condenação, concorda com a decisão do STF. A Denise Pereira diz aqui, viva a democracia, vida longa. O Pedro Barro diz aqui, quem é verdadeiro, quem fala por causa de CC ou quem diz sem CC? O Ricardo Correia, o extremismo político que dividiu o Brasil, agora de fato terá o que defender. O nome desse filme ou desenho animado se chama Meu Condenado Favorito. O Bruno Pianco, Pedro Barros está ganhando quanto para estar aqui no chat? Aí a Denise voltou e comentou, só acho uma pena pequena para Bolsonaro, teria que ser 50 anos. O Neemias Amâncio diz aqui, bom dia equipe de competência máxima. Fala para o jovem Edil, que antes de estufar o peito orgulhosamente dizendo isso de direita, que releia os livros de história do mundo e do seu país. Aqui deve ter sido para você, foi para você, né, Lúcio? Segura aí para você comentar, Neemias, o nome dele, para que você possa responder assim que possível. Aqui também, deixa eu ver outros, a Marcela Ribeiro, Laranjão não está dando conta do país dele, quer ameaçar o Brasil, sai daí, mané.
diz aqui a Marcela Ribeiro para o Trump. O engenheiro José Ricardo Fonseca diz: se não respeita a Constituição do Brasil, já vivemos uma ditadura da esquerda. Quem mais aqui? Deixa eu ver outros nomes. O Denivaldo, aqui já é briga entre eles aqui. E a galera começa a trocar briga mesmo. O pau come aqui no chat do YouTube, viu? Efetivamente o pau come aqui, um batendo para cima do outro. A Gleice Oliveira diz aqui: ironia foi Bolsonaro falar que a vacina, quem tomasse viraria jacaré, e quem perdeu amigos e familiares por conta da má gestão e da chacota que ele fez. O Paulo Bruno diz aqui: Lúcio Flávio dizendo que a bandeira da esquerda é vermelha. Ele perdeu a manifestação da direita no dia 7. Aquela bandeira e os bonés estavam usando, eram roxos, será? Acho que ele deve estar lembrando da bandeira dos Estados Unidos. E o perfil pertinente diz aqui: Lúcio, deixa de falar besteira. Reinaldo Azevedo desafiou o Sérgio Moro a mostrar no próprio processo onde estavam as provas. Ele nunca mostrou. Chora que a cana... Como é que é? A cama que é mais quente. Vamos aos áudios então dos ouvintes? Vamos lá, põe o povo no ar. Bom dia, Narciso Machado. Bom dia a todos que fazem o Jornal da Fã, Magda Santana, enfim, a todos. Narciso, muito satisfeito com o desfecho desse julgamento aí do Bozo. Só que para fechar com chave de ouro, ele deveria ir para Papuda, regime fechado na Papuda, nada de domiciliar. Já que, como ele disse na pandemia, que ele é um atleta, né? Ele não falou que era uma gripezinha, que não era coveiro, e que ele é um atleta, ex-atleta, né? Então ele pode ir para Papuda tranquilamente. Essa é a minha opinião. No mais, que Deus abençoe nosso final de semana. Um abraço, Narciso. Marcos, motorista de aplicativo. Bom dia, Narciso. Bom, Narciso, foi um julgamento histórico e necessário. Falo isso pelos mortos da pandemia, pelas mulheres insultadas, pelos LGBTQIs perseguidos, pela população negra e quilombola, pelos indígenas expulsos de suas terras, pela fome, pela ciência negada, pela cultura atacada e principalmente pela democracia. Lindomado Luzia. Bom dia, Narciso Machado, e a toda a sua equipe top de jornalismo. Eu estou muito feliz pelo resultado de ontem, pela nossa conquista, mais uma vez, da nossa democracia e Estado de Direito, e para que todos nós, brasileiros, possamos viver com muita paz, sem censura, e que esses que tentaram acabar com a nossa democracia, tentando esse ato golpista, que não deu certo, graças a Deus. Pois caso eles alcançassem o objetivo, o que seria da nossa liberdade de expressão, da nossa vivência do dia a dia? Um bom dia a todos. Um abraço. Bom dia, Narciso. Eu gostaria de ver sua empolgação fazendo um comentário sobre o governo Lula, que foi preso, né, por roubo, que deixou um rombo aí no Brasil trilionário, que o Supremo tornou ele sem ser réu, e eu gostaria de saber de você a respeito de como você vê essa situação, porque eu acredito que você às vezes fica muito empolgado em relação ao Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista nem nada, mas eu queria ver sua opinião a respeito do que aconteceu no governo Lula. Bom dia, Narciso, bom dia a todos que fazem a FAN FM. Ontem eu dei uma olhada, né, no julgamento e quero parabenizar a primeira turma do STF. Mostra que nesse país a democracia existe, a soberania do Estado existe. Outros países
estão elogiando o Brasil, principalmente a Suprema Corte, pelo trabalho feito, porque aqui tem justiça, tanto para o pobre e para o rico. Ontem eu vi uma postagem em uma das redes sociais, uma pessoa dizendo bem assim: você foi preso, Bolsonaro, pela minha tia que morreu de Covid e que você não deu importância. Então, veja que o povo brasileiro não esqueceu. Então, como diz, aqui se faz, aqui se paga. E dizer que nós brasileiros sentimos orgulhosos pelo STF, porque julgou essa trama criminosa que achando que esse país não tem comando. E o maior comando desse nosso país se chama a Constituinte Brasileira. Bom dia, Narciso Machado, bom dia a todos da Fã FM. Narciso, eu ficaria surpreso e até um pouco triste se não ouvisse sua opinião. Nós vivemos uma democracia, todos têm o direito de opinar, seja aqueles a favor ou contra. Tivemos 5 ministros, onde um tem voto contrário, deve ser respeitado. Você vai colocar aí agora 2 vereadores, cada um com as suas opiniões divergentes. Isso é democracia. Por isso eu sinto orgulho de ser um ouvinte da Fã FM, porque você se posicionou. Críticas, todos recebem. Parabéns para você e a todos que fazem Fã FM. Bom dia, Narciso. Bom dia, equipe da Fã, Magna, espectadores, aqui acompanhando, guardando o debate entre Camilo e Lúcio. Camilo, inteligente, atuante, um jovem, futuro, colega de curso aqui da UFS, um grande amigo. Professor Chico, aqui do Rosa Elze, do Instagram Política Fácil. O Vascão passou, Narciso. Um abraço. Bom dia, Narciso Vascaíno. Bom dia, Magna. Narciso, fazer uma proposta à senhorita Magna aí, né? Caso o Vasco seja campeão da Copa do Brasil, eu vou levar uma camisa do Vasco para ela fazer o programa ao vivo aí com você, vestida de vascaína, viu? Em relação ao Bolsonaro, a Carmen Lúcia falou ontem que o remédio foi dado no lugar certo, na hora certa. Caso o remédio não faça efeito, retorna para lá para tomar outra dose, viu? Isso aí foi o recado que ela mandou para aqueles que querem dar o golpe no Brasil. Quem fala aqui é Ari Menezes. Obrigado a todos os ouvintes pela participação e pela interação conosco. E tem notícia boa para Sergipe, aliás, boa não, excelente. Sergipe é o segundo estado do Nordeste que mais cresceu no último ano. Somos também o segundo estado do país com maior crescimento em competitividade. É o trabalho do governo de Sergipe que vem transformando o nosso estado na segurança pública, na solidez fiscal e na infraestrutura. Quanto mais competitivo nosso estado é, mais atrai investimento das empresas, gerando mais empregos e renda e oportunidades para o nosso povo. O governo de Sergipe está trabalhando e transformando o nosso estado e colocando o Sergipe em destaque nacional na premiação do CLP, Centro de Liderança Pública. Governo de Sergipe, trabalho que transforma. O La Paz é o maior cemitério e crematório de Sergipe, com 90 mil metros de estrutura moderna, oferece salas VIP, jazigos perpétuos e planos funerários e crematório próprio, tudo em um mesmo lugar. Se você já tem plano, pode fazer a portabilidade. Entre em contato com a nossa equipe e saiba das condições. 3045-4222, 3045-4222. A Torre Administração de Condomínios faz a gestão do seu patrimônio como se fosse uma empresa, com visão estratégica e foco em resultados. Nossa missão é simplificar a sua vida e otimizar os recursos para garantir a valorização do seu imóvel. Para isso, a gente tem de sobra o que o mercado precisa: tecnologia. Nosso aplicativo exclusivo e as soluções com inteligência artificial facilitam a gestão, trazendo mais agilidade e transparência para o seu condomínio. Conheça a Torre e eleve o padrão da sua gestão. Liga agora, 3041-2345.
2344, 3041-2344. Torre Administração de Condomínios. Sua tranquilidade é a nossa prioridade. Para passar para vocês dois um comentário antes de ir para o intervalo, uma informação nacional. O Datafolha publicou ontem uma pesquisa em que mostra que a aprovação do governo Lula subiu para 33%, se aproximando da desaprovação, que ainda é maior, 38%. 28% acham a gestão irregular. Então, 33% aprova, 38% reprova a gestão de Lula e 28% regular. Portanto, o índice direto na comparação aprovação e desaprovação, a desaprovação continua ainda em alta. Um outro dado publicado pela imprensa nacional, um levantamento da Quest. A Quest fez um levantamento da repercussão da trama golpista nas redes sociais. E a narrativa vinculada ao bolsonarismo tem gerado 3 vezes mais menções do que a menção da prisão ao ex-presidente. A Quest analisou 746 mil posts nas redes sociais. E a maioria deles tem sido favorável ao ex-presidente Bolsonaro. Fiquem à vontade, na outra eu comecei por Camilo, agora vamos começar por Lúcio Flávio. Fique à vontade para comentar a fala dos ouvintes, esses dados aí desta pesquisa nacional, esta informação sobre a Quest. Fique à vontade, Lúcio. Mais uma vez a gente percebe na fala dos ouvintes, né, que estão, na verdade, os mais afoitos pela efervescência do resultado, mostram que a maioria deles associa a LGBT, a vacina, a Covid, enfim, eu acho que essas pessoas que estão vibrando com a condenação do Bolsonaro ainda não entenderam sobre o que o Bolsonaro está sendo condenado. É mais um sentimento de ódio e vingança, como o próprio Luiz Fux deixou claro na sua manifestação. É importante que o Brasil entenda. O julgamento do Bolsonaro não pode, a justiça não pode ser instrumento de vingança e ódio. A justiça tem que ser um instrumento para cumprimento de lei. Fux disse que aquela turma não tinha competência para fazer aquele julgamento. Foi um ministro do Supremo que disse isso. Na verdade, Flávio Dino, Zanin, Alexandre de Moraes deveriam ser considerados impedidos. Eles não poderiam participar desse julgamento. Colocaria-se à disposição das outras se isso fosse sério, né? Se fosse um julgamento sério, mas não passou, no meu ponto de vista, de um teatro. Era para ir para o plenário ou era para ir para a primeira turma, como isso aconteceu com o próprio Lula. Uma informação importante, talvez essas pessoas que estão torcendo e vibrando aí, que vão tomar cerveja lá com o Camilo, eles não ouviram o Fux dizer que a defesa não teve condições sequer de analisar todo o documento enviado pela STF. Era humanamente impossível dar conta de ter acesso a todas as informações. Então isso é cerceamento de defesa, isso é perseguição. A maioria dos ouvintes que nós ouvimos falar aqui não falava sequer sobre qual é o crime que o Bolsonaro cometeu, o que é que o Bolsonaro fez para ser condenado dessa forma, 27 anos. E eu queria só fazer um registro. O que é que a população acha sobre as denúncias feitas pelo ex-assessor de Alexandre de Moraes, chamado Tagliaferro? Qual é a opinião sobre todas as denúncias feitas, dos erros e comportamentos inadequados que levaram, inclusive, Alexandre de Moraes a ser condenado a Magnitsky? Então, para a gente falar de história, teve um ouvinte aí eu queria só encerrar meu comentário falando sobre um ouvinte que fez uma provocação. Vamos entender de geopolítica e história? Procura saber quais são os países mais inclinados à ditadura e tirania, qual é o estilo de regime deles. Se não é muito mais alinhado à esquerda do que à direita. E mais do que isso, história do Brasil. Vamos falar, eu vim com a camisa aqui, Marcha da Família, 1964, quando o Jango, João Goulart, que infelizmente recentemente até recebeu o título de cidadão aracajuano, título póstumo, ele declarou na Central do Brasil, enquanto presidente da República, a sua afeição ao comunismo, a aliança com China, com Cuba. E naquele momento, sem rede social, sem telefone, sem Instagram, sem internet, o povo brasileiro tomou as ruas, católicos e evangélicos, cristãos tomaram as ruas para dizer: ei, aqui a gente não quer regime de esquerda, aqui a gente não quer comunismo, aqui a gente não quer um país ateu. Então, foi o povo que chancelou que o Congresso Nacional, junto com as Forças Armadas, chamasse o feito à ordem e não deixasse naquele momento que o nosso país se tornasse num país comunista e a gente não estivesse comendo aqui lixo e cachorro. Então, presta atenção
lição na história e na geopolítica para entender o que é direita e esquerda. Eu quero agradecer a todos que se manifestaram, mas é importante não fazer juízo de valor com um conselheiro chamado ódio. Você não se encaminhe pela vingança. Era isso que eu queria deixar registrado aqui. Muito bem, meu caro Lúcio Flávio, falou aí por 3 minutos e 40, vou passar para que o Camilo possa se posicionar também. Nós somos a Valor, a imobiliária que valoriza o seu tempo e facilita a sua vida na hora de comprar, vender ou alugar imóveis. Por isso, investimos em ferramentas e profissionais que tornam os processos mais simples e criamos estratégias de divulgação para cada imóvel com o objetivo de levá-lo à pessoa certa. Fale com os nossos corretores e realize o melhor negócio. Valor, o caminho mais rápido entre o imóvel e o cliente. Avenida Augusto Mainar, número 163, bairro São José. Telefone de contato 3226-4222, 3226-4222. Recebi aqui pelo WhatsApp também a mensagem do Marcos Vinícius Linhares, que é magistrado, e ele disse o seguinte: ontem venceu a democracia brasileira, não foi vitória de uma classe política ou de uma ideologia, independente de cor, bandeira, ideologia. A democracia deve estar acima de tudo isso, disse aqui o Marcos Vinícius Linhares. E agradecer aqui também, que eu acabei esquecendo de fazer ontem, a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos lá de Socorro, aquela demanda do São Brás, que nós colocamos aqui, da iluminação, foi resolvida no mesmo dia. Inclusive, eu recebi os vídeos e a postagem da secretaria confirmando que o serviço foi executado. Meu caro Camilo, fica à vontade. Narciso, eu queria fazer um comentário, eu queria me ater muito, né, ao que você falou aqui das pesquisas, porque... mas eu não consigo deixar passar aqui uma informação, e acho que essa daí talvez é a nossa maior diferença, Lúcio Flávio. Você fala da marcha da família. Cara, isso é um absurdo. Quem estuda história sabe o que aconteceu. Isso daí foi o que abriu as portas para a gente ter 20 anos de tortura no Brasil. Não existe possibilidade alguma de compactuar com uma coisa dessa. Você fala de comunismo, de socialismo. Narciso, no outro momento, se você quiser, a gente pode debater mais especificamente sobre isso. Mas as maiores tecnologias do mundo hoje, por exemplo, vêm da China. E você falando aqui de comer lixo, Cara, veja só, a maior medicina do mundo está em Cuba. Um dos discursos mais interessantes e emblemáticos que eu já ouvi dizia assim: essa noite, não sei quantas milhões de crianças vão dormir na rua, nenhuma delas são cubanas. Então você pode tratar de tudo, de qualquer coisa, e a gente pode debater isso com muita tranquilidade, porque, veja, eu sou um sujeito que tem um lado. Eu defendo a Palestina livre, eu sou um socialista, eu não tenho problema, eu tenho convicção demais em dizer isso. Agora, veja, você falar, por exemplo, da marcha da família como Cara, isso é um absurdo. Eu chego a ficar, assim, indignado com uma coisa dessa. Mas vou me ater aqui à questão da pesquisa, para ser bem rápido aqui contigo. Tem um dado muito importante, e acho que o dado mais importante que essa pesquisa tem é o crescimento do presidente Lula nos evangélicos. Esse é o dado mais importante que essa pesquisa tem. E esse dado, ele revela uma coisa especificamente. Muita gente, infelizmente, foi enganada pelo bolsonarismo durante esse último período. E muita gente que é cristã, muita gente que é de bem, muita gente que acredita de fato, acreditou em algum momento que pudesse haver uma salvação, vamos dizer assim. E eu não tenho nada contra, eu acho que as pessoas, principalmente naquele período da eleição de 2018, que tinha uma enxurrada de fake news e ideia até enfim, de mamadeira, de kit gay, a gente lembra de tudo isso, né? Então muita gente também se decepcionou. Eu falo assim, diretamente de uma categoria. Os médicos, que lideraram a mobilização na década ali no 2013, 2014, por conta do Mais Médicos. Na pandemia, essa turma viu a forma como Bolsonaro trata a pandemia e depois se diz, não, isso aqui é contra a nossa concepção de sociedade, completamente. E agora você está vendo essa movimentação também por parte dos evangélicos. Na verdade, quem tem interesse de matar alguém, de matar um presidente da República, de matar um vice-presidente, de matar um ministro do Supremo, né? Quem tem o interesse de fazer um ato institucional número 5, que era o que Eduardo Bolsonaro falava, quem tem interesse de defender um processo que durou 20 anos, de longos anos, de tortura, de massacre, né? de desaparecimento de vítimas, enfim...
Isso aí é um projeto, Lúcio, que não compactua de forma alguma com um projeto de sociedade que quer avançar, que quer o futuro, que quer coisa boa, que gente é para brilhar e não para morrer de fome, como diria Caetano Veloso. Então, é isso, eu não tenho nem palavras aqui, Narciso, e muitas palavras ao mesmo tempo. O posicionamento dela com relação ao carro blindado. Eu vou trazer um resumo que eu editei para colocar nas nossas redes sociais, da fala da prefeita aqui. Vou pedir ao Matheus que coloque este vídeo um pouco mais curto, Matheus, porque o outro tem 5 minutos, este um pouco mais enxuto tem as principais mensagens, na minha opinião, colocadas por ela, e aí eu vou pedir aos 2 vereadores que comentem sobre o assunto. Pode colocar. Se fosse uma decisão estritamente pessoal, eu não utilizaria nenhum tipo de proteção especial. Minha vida pública sempre foi marcada pela simplicidade e pela defesa da população. Mas hoje, como prefeita de uma capital, eu não posso negligenciar minha segurança. Não vou esperar acontecer o pior para depois priorizar. Seria uma irresponsabilidade comigo, com a minha família e principalmente com a cidade que me confiou a missão de governar. A Constituição Federal, em seus artigos 84 e 144, deixa claro que a segurança de autoridades é dever do Estado. Decretos e leis federais, como o Decreto 6.044, de 2007, a Lei 14.192, de 2021, reconhecem a necessidade de proteger quem ocupa funções de chefia do Executivo e de combater a violência política de gênero. Eu sou a primeira prefeita mulher em 170 anos de Aracaju. Já sofri ameaças. Algumas estão registradas publicamente, outras foram encaminhadas a autoridades competentes. É comum que muitos questionem a gravidade por não haver um boletim de ocorrência formal, mas a ausência desse registro não diminui o risco real que enfrentamos. Presidentes, governadores e prefeitos de outras capitais utilizam carros blindados. Quando são homens, essa proteção é vista como normal, quase automática. Quando se trata de uma prefeita mulher, o questionamento vem carregado de desconfiança. Isso mostra que o debate não é apenas sobre custos, mas também sobre a presença feminina em espaços de poder. As críticas são uma coisa e ameaças são outras. Eu sei reconhecer a diferença entre o debate legítimo, que acolho com respeito, e os ataques que buscam me intimidar ou colocar em risco a minha integridade e a continuidade da gestão. A proteção da prefeita é também a proteção da gestão e da estabilidade da cidade. E como uma mulher de fé, aprendi que não se pede a Deus o que é obrigação do Estado, mas peço que todos estejam unidos em oração pela nossa cidade. Tá aí, portanto, o posicionamento da prefeita Emília Corrêa. Ele é mais extenso, possui 5 minutos. Você que ainda não assistiu, vai lá na rede social dela e acompanhe. E tem notícia boa para Sergipe, aliás, boa não, excelente. Sergipe é o segundo estado do Nordeste que mais cresceu no último ano. Somos também o segundo estado do país com maior crescimento em competitividade. É o trabalho do governo de Sergipe que vem transformando o nosso estado na segurança pública, na solidez fiscal e na infraestrutura. Quanto mais competitivo o nosso estado é, mais atrai investimentos em empresas, gerando mais empregos, renda e oportunidades para o nosso povo. O governo de Sergipe está trabalhando, transformando o nosso estado e colocando o Sergipe em destaque nacional na premiação do CLP, Centro de Liderança Pública. Governo de Sergipe, trabalho que transforma. Magna Santana, 8h52, rapidamente suas últimas perguntas aos nossos convidados, Magna. Obrigada, Narciso. Bom, vou a Lúcio Flávio, querendo saber, né, sobre o PL, o futuro do PL, saída, né, ou pelo menos esse afastamento aí envolvendo o problema, envolvendo Edivan Amorim, a grande, vamos dizer que coordenador, liderança, não sei o nome que a gente pode dar direito a ele, dentro do partido, a chegada do Rodrigo Valadares. Queria que você falasse rapidamente sobre isso. E no caso de Camilo, Rogério Márcio Macedo, as coisas se entenderam? Vamos ter 2 senadores na disputa ou apenas um? Como é que são as coisas dentro do Partido dos Trabalhadores? Bem, são 8h52, eu vou dar
3 minutos para que cada um possa se posicionar, já juntando aí o posicionamento de Emília, as perguntas de Magna e o posicionamento final. Camilo, fica à vontade. Tá, eu quero começar dizendo o seguinte, que em novembro de 2023 eu fui ameaçado por um empresário aqui que se julgava o dono do sistema de transporte da política aqui na cidade de Aracaju, mas eu fiz naquele processo um boletim de ocorrência, né? Eu, infelizmente, não tive direito de carro blindado por parte da Câmara de Vereadores e eu tentei fazer e fiz todo o procedimento legal. Inclusive, participei inclusive na época de uma entrevista aqui contigo, Narciso. E acho que a cidade lembra, em nenhum momento eu baixo a cabeça para ameaça de empresário nenhum. Acho que no caso do carro blindado da prefeita Emília, há duas questões. Eu acho que a primeira delas é o problema dela não ter tornado a ameaça pública, né? Então você precisa saber e precisa ser público. Quem é que ameaçou? Por que ameaçou? Porque isso eu acho que diz respeito ao interesse da cidade, né? Quem foi que ameaçou? Eu acho que isso é uma notícia relevante para a cidade de Aracaju. E a segunda questão é que há denúncias que foram feitas na Câmara de Vereadores com relação à compra do carro, que aí envolve pessoas, lideranças do PL, né? Ligação direta com uma empresa que praticamente não tinha nem sede ou não tinha nem patrimônio e de repente tem. Mas eu acho que são duas coisas que ela tem que se explicar. Eu defendo o direito à vida e acho que isso está acima de qualquer coisa, né? Inclusive eu queria também ter direito a um carro blindado. Lembro que passei uma semana muito angustiado, porque só quem é ameaçado sabe o que é que passa, né, quando se é ameaçado. Mas acho que precisa de transparência mais com relação a isso. E ela mesma admite isso no vídeo, né? Com relação ao PT, hoje na nossa estratégia é muito clara e muito consolidada. A gente quer a candidatura do senador Rogério Carvalho, essa daí é a nossa construção no estado de Sergipe, a reeleição do deputado João Daniel, que é nossa principal meta, mas a possibilidade também de ampliar essa bancada, né, de deputados federais. Como comentei anteriormente, nosso objetivo é dar para Lula uma reeleição, mas também garantir para ele um congresso um pouco mais progressista, porque no caso do estado de Sergipe, sempre é de 7-1 que a gente leva. É só olhar o PL da devastação, por exemplo, né? Você tem ali o deputado João Daniel, a quem eu mando um forte abraço, que espero encontrá-lo ainda hoje para comemorar no final da tarde no Partido dos Trabalhadores, acho que já tem 2 bandas confirmadas e tem muita gente ainda querendo participar. Você sinta-se convidado. E para terminar, Narciso, que você já pediu para dar eu quero agradecer muito a audiência de todas as pessoas aqui que estão nos acompanhando. Quero dizer que minha maior frustração nesse caso é Bolsonaro não ter sido julgado pelos crimes que ele cometeu na Covid-19 e na pandemia. E dizer que o nosso partido, né, vai estar muito firme nos desafios, não só desse ano, mas do próximo ano. Um beijo no coração de todo mundo. Lúcio, fique à vontade. Bom, primeiro eu quero, sobre toda essa polêmica, aqui está o presidente do PT de Aracaju, o presidente do PL de Aracaju, e veja, lá no PT tem o Márcio Macedo com um alinhamento aí, uma indisposição com o Rogério Carvalho. No agrupamento do Fábio tem o Alessandro Vieira, que está aí desalinhado com o André Moura. No nosso agrupamento virou-se uma celeuma, porque tem o Rodrigo Valadares aí numa disputa com o grupo do Eduardo Amorim, Edvan Amorim. Então todo agrupamento tem isso, todo agrupamento grande, forte, pujante tem isso. As pessoas têm os seus objetivos. Veja que toda essa celeuma está girando em torno das vagas de Senado. Se você perceber em todos os grupos, essa celeuma acontece nas vagas de Senado. Eu cheguei no PL a convite de Edvan Amorim. Ele que acolheu, conduziu a minha candidatura exitosa para vereador. Apostei com a Emília para que o PL era a casa certa para nos dar segurança para que ela tivesse mantida a candidatura dela a prefeita. Então é lá que eu continuo, sou presidente do diretório da capital, continuo por lá, continuo com o meu alinhamento com Edvan Amorim, que foi quem me recepcionou, quem conduziu a minha campanha, quem recepcionou a minha líder que é Emília Correia. Então os meus próximos passos serão dados em alinhamento à minha líder política, que é Emília Correia. Estou na nominata
como presidente do diretório da capital e vice-presidente, segundo vice-presidente da estadual. Vice-presidente da estadual. Sobre o carro blindado, veja bem, eu acho, assim, vergonhoso nós estarmos criando um factoide sobre uma notícia extremamente comum em todas as autoridades desse Brasil. Qual é a novidade de uma autoridade política andar com a segurança que preserve a sua vida? É lamentável a prefeita Emília precisar vir às redes sociais para explicar o óbvio, porque hoje a gente está precisando explicar que a grama é verde e que o céu é azul. Qual é a necessidade de explicação que uma pessoa que está mexendo com o sistema chegou agora contra tudo, contra todos, não foi vontade dos políticos, foi vontade do povo que ela se tornasse prefeita, que ela precise de um carro blindado. E detalhe, ela não queria, eu sou testemunha disso, o secretário de defesa dela de que insistiu, eu também dizia isso para ela. Então é uma pena. E eu não acho que, assim, diferente de Virgil no posicionamento da Emília, que é porque ela é mulher. Não, não é porque ela é mulher, não. É porque ela é honesta, é porque ela está mexendo em muita coisa, é porque ela não é a candidata favorita dos políticos, ela é a candidata do povo. Lamento porque eu sou testemunha de uma das ameaças que ela sofreu, que foi compartilhada para mim através do marido dela, pastor Itamar, e eu lamento que ela precise se explicar acerca disso. E por fim, para conduzir, é o registro que um 7 de setembro que a gente comprovou que o Luiz Inácio Lula da Silva é um presidente sem povo. Desfile cívico lá em Brasília sem absolutamente ninguém, enquanto as ruas estavam lotadas de cidadãos patriotas de verde e amarelo. Eu agradeço aí a participação, Narciso, pela honra, apesar de discordar do seu editorial, mas reputo respeito por você ter me convidado mesmo assim, discordando do que você falou, e quero deixar as minhas redes sociais à disposição da população no @LúcioFlávioSE. Estaremos aí através da Marcha da Família clamando à população para um momento de oração, clamar a Deus para que o Brasil não se torne aquilo que se apercebe aí com essas decisões. Muito obrigado a todos.